lembro de uma época onde que eu estava aprendendo muitas coisas em Deus. Eu estava num processo. E esse processo era muito doloroso, muito doloroso. E sabe aquela situação quando a gente passa que a gente não tem força nem para orar, nem para clamar? Eu estava nessa situação. Tudo que eu queria era só chorar, não tinha palavras, era só lágrimas. E teve um dia que eu fui pro meu momento de oração e falei: Pai, Senhor, me perdoa, mas hoje eu não consigo orar. Hoje eu só quero abraço, eu só quero colo. E aí eu lembro que eu nem deitei, eu acordei, ou seja, eu nem orei, né? Eu só dormi. E quando eu acordei, eu já estava melhor. A ciência fala aí sobre a oração, sobre o que acontece quando alguém fala. Depois você pesquisa que você vai entender. É como que tudo se conecta, né? A ciência só prova o que já está definido que o Criador fez para nós. E aí são nesses momentos que, por mais que a gente acha que não tem palavras, sabe? Nesses momentos, por mais que a gente não tem palavra, mas só da gente falar com Ele, colocar ali para Ele o que a gente está sentindo, já é um ânimo, uma fortaleza pra gente nesse dia difícil. Por mais que a gente ache que não tá fazendo sentido, será que Deus ouviu essa oração? Sim, Ele ouviu. Porque hoje eu olho para trás e hoje eu vejo, hoje eu vivo situações onde que eu orei, por mais que situações que eu vivia, seja desesperadoras, seja dias angustiantes, sejam quais foram os dias, quais as situações do momento, mas mesmo assim, com poucas palavras ali, eu sempre estava falando com Deus, e mesmo ali, com o coração sangrando. E, e é tão interessante que Jesus ele já deixou esse exemplo para nós, né? Lá, quando ele sobe para o Monte das Oliveiras, logo ali, antes dele ser entregue, dele viver aquele processo, ele sobe, os discípulos seguem ele e era de costume. Ainda lá, em Marcos 22, né, 39, vai falar como de costume. Era um costume, era um hábito dele de falar, subir, de ter seu momento a sós, de falar, de buscar em oração. Ele deixa pra gente. E às vezes nós não levamos a sério sobre a oração, sobre o poder da oração. Negligenciamos, não levamos como qualquer coisa, ou talvez só buscamos quando as coisas estão difíceis. Mas a gente tem o prazer de falar com ele, a oração, ele vai nos ouvir. E ele deixa esse exemplo, né? Porque ele sobe e ele estava angustiado, mas tão angustiado, você deve conhecer a história. Ele estava tão angustiado que ele fala, né? Ai, pai, se possível, olha, passa de mim esse cálice, mas que seja, não a minha vontade, mas que seja a sua. Vocês acham que Jesus também, olhando, né, humanamente, quem ia querer, né? Todo mundo conhece, você conhece a história de Jesus, ele ser entregue por todos nós, independente do nosso pecado. Ele morreu por todos nós. E é porque ele já sabia de tudo que ia acontecer, e ele, como homem, ele também teve o seu sentimento. E a dor era tão forte, ele estava tão angustiado e fala que um anjo veio e fortaleceu ele e aí ele orou mais ainda, ele intensificou a oração, porque ele estava angustiado e ele intensifica a oração. Você lê lá, para você entender, Lucas capítulo 22, do 39 ali ao 46, ele intensificou, e à medida que ele orava, sabe, o seu suor se transformava em gotas de sangue. E aí, olha para você ver o sofrimento. E às vezes, eu falo por mim, às vezes, quantos sofrimentos, quantas situações que eu vivi, que eu achava que não tinha jeito, que parecia que eu não ia sair daquela situação. Tantos dias angustiantes, tantas situações que eu falava assim, poxa vida, isso nunca vai passar? Parece que é só eu que estou sofrendo assim nesse mundo. Mas não se compara o sofrimento que Jesus sofreu por mim lá na cruz, por nós lá na cruz. Não tem nenhum sofrimento nosso aqui que se compara ao sofrimento dele. E aí, ele retira-se, né, para o lugar, né, quando ele já estava orando, ele já tinha se retirado de perto dos discípulos, e ele estava a sós orando. Quando ele volta, os discípulos estavam dormindo, porque eles dormiram até por conta do sofrimento, por conta da angústia também, eles estavam tristes. E aí, por isso que eu iniciei contando sobre isso, porque eu lembro que eu já contei, sabe, você também já deve ter vivido isso, uma situação assim que você tá tão triste, mas tão triste, você chora, depois você acaba pegando um sono. E aí acontece isso, porque somos seres humanos, nós temos sentimentos, isso acontece, tá tudo bem.
E só que Jesus fala com eles assim, acorda, ele fala com eles, olha, que vocês orem, intensifiquem a oração para que vocês não caiam em tentação, ou seja, às vezes é necessário, diante da situação, a gente, por mais que muitas vezes até sem forças, né, até sem ânimo, a gente orar, porque é nesse lugar, tudo tem que ser oração, tudo é oração. Não adianta, porque é na oração que a gente vai ter resposta, é na oração que a gente vai ser fortalecida, é na oração que a gente vai ter ânimo, é na oração que a gente vai entender as rotas, o destino, enfim, tudo que o Senhor quer pra gente é através da oração. E até mesmo a gente não cai na tentação de querer mudar o plano, porque imagina se esses discípulos, eles pensam entre eles assim, não, nós vamos tentar barrar de qualquer jeito aqui, nós vamos fazer alguma coisa, por mais que eles não teriam esse poder todo, mas eles iam querer fazer alguma coisa e não era esse plano. Tinha um plano ali para que acontecer. E às vezes nós estamos, se a gente não ora, a gente não ouve a voz, não ouve a direção, e aí a gente vai querer cair na tentação de fazer algo ali para tentar mudar aquela realidade, quando na verdade faz parte do propósito, a gente viver aquela situação. É a situação que é necessário a gente viver. É viver. Então, se a gente não ora, a gente cai na tentação de querer fazer alguma coisa para sair fora, para evitar. Só que quando na verdade tem situações que já está escrito, tem situações que é para a gente viver, vai fazer parte do nosso propósito. Então, o que a gente faz? Em oração, a gente busca a resposta, a gente pede discernimento e abraçar o processo. Não adianta você fugir do seu processo. Não caia na tentação de querer mudar os planos, aquilo que o Senhor já preparou para você.